Paulo, então, antes de entrarmos no tema de reposição hormonal, você comentou que esse aqui é um projeto antigo seu, você sempre teve o desejo de falar, criar um canal com informações mais robustas. Por quê? Por que agora? Bom, na verdade, essa vontade ela sempre foi grande, né, de formar o nosso canal, de fazer para informações, né, mais pertinentes, relevantes para as minhas pacientes e, claro, tomar isso com uma abrangência maior para outras pessoas, especialmente hoje, né, e por que isso hoje, né, porque hoje há uma desinformação muito grande, especialmente nas redes sociais, algumas informações muito rasas, e os pacientes eles têm, né, buscam, né, muitas informações hoje. E essas informações, quando elas são rasas ou às vezes, né, até inverídicas, elas podem traduzir para o paciente um falso conhecimento de que tudo está bem e na verdade isso pode não estar acontecendo. Além disso, né, as pacientes acabam ficando com mais dúvidas do que tendo mais conhecimento sobre o que pode estar acontecendo com elas. E não necessariamente elas acabam procurando os médicos, né? E vão para as redes sociais. O que é péssimo. Antigamente, eu costumo dizer no meu consultório, né? Que a gente atendia os pacientes e ninguém questionava, né? A conduta, a orientação, ela era muito assertiva, o paciente acabava seguindo as orientações, as condutas médicas, né? Aí depois, os pacientes chegavam já para nós dizendo assim, olha, eu vi na internet, doutor, né? Procurei no Google, Yahoo, UOL, né? Aí o tempo foi passando, né? Aí veio o Facebook, aí Instagram, hoje é chat GPT, né? Então isso tá tomando uma proporção que perigosa, né? Porque o conceito da medicina tá se esvaindo. A gente sabe que a tecnologia ela vem para somar e isso tem que ser colocado, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas isso não pode ser o norte, né? Não pode nortear as condutas e, pior, né? Não pode ser o guia de instrução dos pacientes. Muito pelo contrário. Os médicos têm que passar, né, as informações e que sejam claras, assertivas, não somente das patologias ou do dia a dia, né, da vida das pacientes e dos pacientes em geral, mas também as conduções terapêuticas que elas sejam mais assertivas para os pacientes. Perfeito. Então, falando sobre isso, sobre a informação, sobre a velocidade que ela chega, hoje tem se falado muito sobre a reposição hormonal para as mulheres. Por que você acha que isso está tão em alta agora? Qual a sua opinião sobre a reposição hormonal? Eu entendo que, como tudo na nossa vida, existe. Nós somos e evoluímos a partir de tudo que a gente constrói ao longo da nossa vida e o que a gente tem de entendimento, né? E hoje, né, há um movimento, na minha concepção, muito benéfico, de que as pessoas, né, têm que ter uma saúde melhor, ter uma expectativa de vida melhor, não só com o avanço, né, da medicina, mas também voltado nas questões do dia a dia, nas nossas rotinas. E haja visto que as pessoas estão buscando essas rotinas mais naturais, mais qualidade de vida, com atividade física, alimentação mais adequada, enfim. E a reposição hormonal, quando a gente fala em reposição hormonal, até mais ou menos aí 15, 20 anos atrás, era um tabu muito grande, né? Para as pacientes, também por uma desinformação muito grande, ou um desconhecimento, na verdade, antigamente não era desinformação, né? Era um desconhecimento. Um medo, receio por patologias malignas, né? Causar câncer, essas coisas todas. Mas hoje a gente já entende, né? E sabe-se que os hormônios, eles não são vilões, né? Eles são heróis, né? No acompanhamento das pacientes. É claro e evidente que o acompanhamento hormonal ele deve ser seguido através de um médico. Não é a mesma dose para todo mundo, não é o mesmo hormônio para todo mundo, não é uma receita de bolo, né? Mas a reposição hormonal, hoje, ela está em vigor, está em alta, né, o assunto, porque ela vem também para somar a melhoria da qualidade de vida da paciente e aumentar a expectativa dessa qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Então, esses medos antigos, isso que as pessoas carregam, os estudos hoje provam o contrário, que eles estão para somar. Exato, sem dúvida. Na verdade,
quando a gente fala em reposição hormonal, né? Não única e exclusivamente de um hormônio, mas outros tantos, né? Mas quando a gente fala de reposição hormonal, a gente fala muito de estrógeno. A mulher, ela é uma, tem uma dependência do estrógeno muito grande para todas as suas funções orgânicas e também questões fenotípicas, rotinas de trabalho, entre outras. Quando a paciente entra na menopausa, ou tem um desgaste, ou até antes da menopausa, né, na perimenopausa, quando já há um déficit, né, dos hormônios, a paciente já começa a manifestar sintomas como irritabilidade, dificuldade para dormir, cabelo fica pior, a unha, libido, né, que é tão importante hoje, né, para a rotina das pacientes, falta de disposição. Então, quando a gente fala de reposição, a gente vem para melhorar tudo isso, né? E antigamente não se tinham tantos artigos e tantas descobertas, vamos dizer assim, né, desses benefícios para o paciente. Ao contrário, né? Hoje, quando a gente fala de reposição, muitas vezes os pacientes se assustam um pouco, né? Achando que a reposição hormonal pode causar câncer, pode dar algum problema de vascular, né? E a gente sabe que é exatamente o contrário, né? Hoje em dia a gente sabe que a falta dele é que pode causar tudo isso. Nossa, essa eu não sabia. Quando um paciente chega cheio de medo, o que você faz quando ele traz tudo isso que você falou agora? Ai, não, eu tenho medo do câncer e aí pode me dar uma embolia, algo do gênero. O que você faz com o paciente? Você vai acolher, escutar a história, você vai falar para ele, não, você está errado? Essa é uma situação não só de rotina, né, no consultório, como ela é difícil, muitas vezes, da gente administrar no nosso consultório. Porque a imensa maioria das vezes, como eu falei no começo, né, as redes sociais e até colegas, né, desinformam bastante os pacientes. Às vezes nem colegas ginecologistas, mas colegas que de outras especialidades, como cardiologistas, ortopedistas, neurologistas, né? Mas essa situação da paciente chegar com muitos preceitos, né, e conceitos errados, né, sobre a reposição hormonal, é algo que a gente precisa desconstruir passando informações que sejam assertivas, informações de qualidade e, eventualmente, né, de alguma maneira, passar para essas pacientes tudo que a gente sabe através de artigos científicos, de inscrições em livros, em literatura, porque é só assim que a gente vai conseguir desconstruir, né, essa visão errônea a respeito da reposição hormonal. Infelizmente, volto a dizer, essa desinformação ela não é uma exclusividade, né, das redes sociais. Também ela é oriunda das informações médicas passadas e a gente precisa também trabalhar isso no meio médico, né? Eu recentemente fiz um curso no ano passado, né? Que eu tive contato com muita gente que já está nesse meio, né, há algum tempo, e todos têm a mesma dificuldade, né? Infelizmente a gente precisa ganhar um pouco mais de abrangência, um pouco mais de campo aí, né, para a gente informar também os nossos colegas. Perfeito, perfeito. E quando é o contrário? Quando o paciente chega querendo uma reposição que não é necessária, o que você faz? Essa é outra questão também bastante importante. Ela é menos comum, né, do que a outra, né, a outra objeção, mas isso também é muito complicado, né? Porque vem sempre da colega, da amiga, da vizinha, da amiga do trabalho, né? Ah, aquela minha amiga foi no médico e ele passou o chip da beleza, ele deu um monte de remédio, ela tá super forte, tá indo na academia, mudou a vida dela. Bom, é claro, né, que a gente tem algumas indicações para serem realizadas dos hormônios. Mas o mais importante é que o colega que faz esse acolhimento dessa paciente, que ele tenha discernimento a ponto de entender a expectativa do paciente e as necessidades, as reais necessidades daquele paciente. Quando a paciente chega pedindo um determinado hormônio e que
na maioria das vezes não é pertinente à necessidade dela, a gente novamente precisa informar, orientar e, acima de tudo, explicar quais são os riscos daquela droga para aquela paciente. E se houver a necessidade, também informar quais são os benefícios em detrimento aos riscos. Né? Isso tudo é importante. Mas volto a dizer, antes de qualquer coisa, se o colega, né, que trabalha com reposição hormonal for ceder a todas as demandas que chegam para ele no consultório, primeiro ele vai ficar doido, né? Isso é natural, ele vai ficar louco. Mas, além disso, talvez ele vá cometer uma iatrogenia. Isso a gente tem que evitar sempre. É uma responsabilidade muito grande você prescrever, e dizer não também é uma responsabilidade grande, dizer quando não precisa. Agora, quando você cria um canal como esse, o objetivo é atingir quem? Quem você quer que veja esse tipo de informação? Isso é uma coisa talvez que eu não tinha pensado, né? Eu nunca pensei em quem. Eu acho que a gente tem que informar, orientar, né? E um canal hoje, pela abrangência, né, que a internet tem e tal, um canal ele pode atingir milhares de pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, enfim. E a ideia é passar informação, né? Informação, eu acho que sempre que você passa uma informação com verdade, com responsabilidade, há uma chance grande, né, dessa informação chegar às pessoas, né, que precisam ouvir aquela informação e minimizar o risco dessas pessoas talvez cometerem erros, né? Eu acho que esse talvez seja o meu foco principal, né? Eu nunca pensei assim, eu preciso falar para aquele determinado grupo de pessoas, para aquele determinado nicho de pacientes. Não, porque hoje, quando a gente fala de hormônios, né, a gente está falando aí de uma faixa etária de pacientes que abrange praticamente todos os pacientes acima de 30, 35 anos, né? Inclusive homens, né? Tem muitos Sim. homens que fazem reposição, algumas pacientes com uma idade menor do que 30 anos, mas que, por exemplo, tem uma menopausa precoce, tem alguma dificuldade hormonal, alguma patologia ovariana, enfim. Então a gente está falando para uma enormidade de pacientes, né? E não só pacientes, às vezes até colegas, né? Que usam as redes sociais também para algum tipo de informação e que, se servir para eles, também que seja Ótimo. adequado. Perfeito. E o que a gente pode dizer que você espera daqui para frente? O que a Núcleo M oferece? Olha, a Núcleo M, ela tem muito, hoje, né, ela tem muito a minha cara, assim. Os pacientes que lá são atendidas, né, na maioria delas, elas entendem muito a nossa filosofia de trabalho, né? A Núcleo M, ela traz não só a questão da informação, mas de uma forma bastante clara. Nós não estamos dispostos a fazer coisas por vontade do paciente, ou por questões financeiras, ou por qualquer questão que não seja única e exclusivamente a saúde do paciente, a medicina integrativa com longevidade, com expectativas de vida, né? Aumentar essa expectativa de vida. Então hoje, assim, a Núcleo M ela tem um viés muito especial, da, não da universalidade, né, mas de atingir aquela paciente na sua mais da forma mais adequada possível para aquela paciente, e não uma receita de bolo onde você hoje, infelizmente, vê muitas vezes, né, clínicas trabalhando muito esse escopo do igual para todo mundo. E a gente sabe que nenhum corpo é igual, nenhuma paciente é igual, ninguém pensa igual, né? Então, isso não faz sentido quando a gente pensa em medicina. Então, essa é a ideia da Núcleo M. É a individualização do tratamento, é a individualização da paciente, olhar um pouco além, né, da medicina, olhar o estilo de vida daquela paciente, o que é cabível ou não para aquela paciente, o que eventualmente a gente pode ou não fazer em detrimento a todas as possibilidades que ela nos oferece. Então, o que a gente pode entender é que a Núcleo M
não usa atalhos. Não, jamais. Ela tem um compromisso muito sério com a saúde da mulher. Paulo, quando você criou a Núcleo M, qual era a sua ideia? Por que as mulheres deveriam conhecer o atendimento da Núcleo M? Olha, eu acho que o principal, né, o alvo principal de ação da Núcleo M, ele se baseia muito na escuta. Eu tento, de alguma maneira, ouvir muito a paciente, em todos os aspectos, sua rotina, suas questões familiares, suas questões no seu relacionamento, suas relações interpessoais do trabalho, com filhos, quais são as angústias, quais são os medos, quais são as suas verdades. Também tento entrar um pouquinho nas questões não físicas, né, mais espirituais, enfim, para a gente ter um entendimento maior dessa paciente como um todo. E eu acredito que entender a paciente na sua maior abrangência possível, assim é mais fácil da gente traçar um plano terapêutico, uma linha de tratamento que seja mais assertivo para aquela paciente. Então, acho que esse é o principal, além, evidentemente, de olhar o paciente com muito carinho, com individualização, e não simplesmente ser mais um paciente que no final do dia vai embora e não representamos nada para aquela paciente. Perfeito, perfeito. E aqui, então, neste canal, você vai tratar só desse tipo de assunto? Qual a sua ideia de conteúdo para trazer para as mulheres? Não, na verdade, assim, a minha ideia inicial é trazer todas as informações que são adequadas e pertinentes para o público feminino, basicamente, né? Mas de diversos assuntos dentro da ginecologia, né? Hoje a gente está falando um pouco da reposição hormonal porque é um assunto muito difundido aí, todo mundo quer saber, né? Putz, será que eu posso? Aí tem algumas coisas também na internet que me chamam bastante, me chamam bastante atenção e me chocam um pouco, né? Mas eu acho que esse foi o pontapé inicial de um assunto que está muito, né, na moda e que a gente precisa esclarecer para os pacientes, né? Então, é claro que a gente aqui, em pouco mais de 15, 20 minutos, a gente não vai ter tanta informação, uma coisa um pouco mais direcionada, mas, claro, em consultas, nos colegas e tal, as pacientes vão ter mais informações, evidentemente. Mas a ideia principal é trazer informação, sejam do assunto da reposição hormonal, como de todos os assuntos em ginecologia e obstetrícia. Perfeito. Então, se o pessoal ver alguma notícia, algo que chame muita atenção, pode comentar por aqui para que a gente traga um conteúdo aí mais robusto que você possa contribuir. Claro, essa é a expectativa, né? Conforme a gente conseguir e for atingindo aí o maior número de pessoas, né? Que estas pessoas que estão nos seguindo, né? Que tragam assuntos. E claro, toda semana ou todo mês, não sei ainda como é que vai ser esse nosso começo, ainda a gente está em fase de construção, né? Mas a gente vai trazer todos os assuntos que forem pertinentes. Por mais que eu tenha, né, alguns assuntos que são mais polêmicos, né, para trazer aqui de dúvidas e de informação, eu acho que é bem importante que as pessoas também tragam, né, os assuntos para que a gente discuta. Eu vou trazer também outros colegas para a gente fazer discussões, né, pareceres de outras especialidades. Acho que isso também vai somar bastante pro canal. Perfeito, Paulo. Muito obrigada pela entrevista e vamos em frente. Vamos em frente.